Bom dia, pessoal. Já são 10h34, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Bom, meu nome é Henrique Monteiro, eu sou executivo de vendas da Braer. E hoje, nesse webinar, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do controle de umidade na indústria alimentícia. Aqui estão os nossos contatos, tá? Caso você tenha alguma dúvida posterior, caso você queira receber os nossos catálogos, os nossos newsletters, você pode entrar em contato aqui no nosso WhatsApp, tá? E via e-mail também, que os nossos consultores aí vão poder te ajudar da melhor forma. Para começar, vou começar falando um pouquinho sobre a Braer. A Braer é uma empresa líder em desmidificação, tá? Que desenvolve soluções em desmidificação há mais de 50 anos. Então, é uma empresa que possui experiência, expertise e tecnologia de alta performance combinados para que você possa obter os melhores resultados em controle de umidade. Então, hoje a Braer ela tem 5 plantas no mundo, uma no Brasil, outra na Suíça, outra na Índia, aonde fica a nossa matriz, uma planta na Malásia e outra na China. Além disso, nós temos uma planta associada nos Estados Unidos e escritórios e representantes comerciais aí espalhados pelo mundo todo, tá? No Brasil, especificamente, a fábrica existe desde 2014, então é uma base para que você possa ter aí, onde a gente tem aí os equipamentos em estoque, parte de peças e partes e assistência técnica para atender o mercado brasileiro e América do Sul. Então, aqui são algumas das aplicações que a Braer trabalha, tá? Onde nós estamos inseridos hoje com os nossos equipamentos fazendo controle de umidade. Então, aí a indústria farmacêutica, tá? Óleo e gás, estaleiros, geração de energia, hospitais, tá? Ou a indústria do agronegócio, a indústria de alimentos, que é o foco do nosso webinar hoje, tá? A indústria de baterias, indústria automobilística, indústria hoteleira, escritórios, escolas, indústria de eletrônicos, data centers, plásticos, aeroportos, refrigeração e frigoríficos. Então, dentro de todas essas aplicações, hoje nós fazemos um controle de umidade aí específico, tá? E eficiente aí para atendendo aí a necessidade dos nossos clientes, tá? Então, só para dar uma pincelada, para a gente relembrar alguns conceitos, para falar sobre controle de umidade, é importante a gente entender a questão da umidade relativa. Então, o que é a umidade relativa? Ela é a taxa que mostra o quanto o ar está saturado de vapor d'água, tá? Então, por exemplo, nós temos duas massas de ar aqui. Uma massa de ar com 15 graus, com 10% de umidade relativa, tá? Que está só 10% saturado, e outra massa com 15 graus, com 95% de umidade relativa, ou seja, ela não consegue quase mais transportar água, já é uma massa muito saturada de umidade, tá? E para a gente quantificar o quanto de umidade nós temos dentro dessa massa, nós precisamos entender o conceito de umidade absoluta, tá? A umidade absoluta, ela é definida como uma massa de vapor de água, medida em gramas, tá? Por 1 quilograma de ar. Então, entendendo esse conceito de umidade relativa e umidade absoluta, nós podemos quantificar aqui o quanto de água nós temos nessas massas, tá? No caso aqui, nessa primeira massa, nós temos 1,15 gramas de água por quilograma de ar, e nessa segunda massa nós temos 11,1 gramas de água por quilograma de ar, tá? Então, aqui é a comparação de uma massa quase saturada e uma massa que ainda pode ser saturada, ambas na mesma temperatura, tá? Um outro exemplo aqui, nós temos aqui a massa de ar 1 e a massa de ar 2. A massa de ar 1, ela está com 35 graus, com 20% de umidade relativa, enquanto a massa de ar 2 tem 15 graus, com 50% de umidade relativa. Então, o quanto de umidade nós temos nessa massa de ar? Nós vemos aqui que essa massa está muito mais saturada do que essa. Mas será que essa massa tem mais umidade do que essa? Então, isso a gente vai ver agora. Pegando esses copos aqui como ilustração, nós podemos entender de uma forma
bem lúdica e bem simplificada. Então, aqui na massa de ar, nós temos 7,68 gramas de água por quilograma de ar, enquanto na segunda nós temos 5,8 gramas de água por quilograma de ar. Ou seja, a umidade absoluta dessa massa ela é menor, porém ela está mais saturada. Por que isso acontece? Se a gente pegar uma carta psicométrica e avaliar ela, que é a carta que estuda as propriedades do ar, a gente vai ver que essa massa de ar ela está mais perto do ponto de saturação do que essa. Então, teoricamente, quanto mais quente eu tenho uma massa de ar, menor vai ser a minha umidade relativa, mais longe eu vou estar do ponto de saturação. E essa aqui está com a temperatura mais baixa, logicamente está aí mais perto do ponto de saturação. Tá? Então, quais são os problemas de umidade encontrados na indústria alimentícia? Hoje, aí, andando na indústria alimentícia, você dentro da tua indústria, se você é gestor de um setor, ou você trabalha na manutenção, ou até mesmo você é um projetista, e você está andando dentro da indústria alimentícia e, geralmente, você se depara com problemas. Tá? Então, quais são os problemas mais comuns aí, que eu acredito que todos já devam ter visto? Tá? Iniciando pela condensação. Tá? Por que ocorre a condensação dentro de uma área de processo, dentro de uma área de fabricação, ou dentro de uma área aí de armazenamento mesmo? Tá? Por conta da temperatura de ponto de orvalho do ar. Então, o que é a temperatura de ponto de orvalho de ar? É a temperatura onde o ar, a umidade, ela troca de fase, tá? Ela está em estado de vapor e ela muda para estado líquido. Por que isso acontece? Porque existem superfícies, tá, que estão com a temperatura abaixo da temperatura do ponto de orvalho do ar. Ou seja, toda e qualquer superfície fria abaixo dessa temperatura, ela vai condensar. Seja um vidro, seja uma parede de isopainel, um teto de isopainel, tá, uma mesa de inox, tá, qualquer superfície fria, até mesmo a superfície do produto, se ela tiver a temperatura abaixo do ponto de orvalho, ela vai condensar. Tá? Outro problema comum visto é a criação de fungos e mofo, tá? A criação de micro-organismos aí sobre matéria-prima ou produto acabado. Tá? E a alta umidade ela contribui para o aceleramento dessa proliferação. Tá? O ambiente úmido ele é propício para que micro-organismos, tá, se desenvolvam aí e se proliferem. Outro problema encontrado é a formação de gelo sobre superfícies. Então, você ali processou o seu produto, ele está já embalado e você quer pôr numa câmara de congelados. Então, acaba acontecendo que se você tem umidade alta lá dentro, vai congelar sobre as superfícies do produto, da embalagem, sem contar nas portas, nos pisos, nas paredes, no teto, nos evaporadores, por conta da alta umidade aí dentro da câmara de congelados, tá? E outro problema que a gente encontra é o empedramento de produtos em pó. Por se tratarem de produtos altamente higroscópicos, eles absorvem essa umidade do ar e acabam empelotando aí, tá? Gerando aí transtornos. Então, alguns exemplos de aplicações do desmultiplicador da Braer na indústria alimentícia, tá? Os exemplos que eu vou dar para vocês já são aplicações que a gente trabalha e que a gente tem encontrado êxito aí com a instalação dos nossos desmultiplicadores. Falando aqui da armazenagem de matéria-prima, tá? Quando você armazena uma matéria-prima, por exemplo, em um silo, o que acontece? O silo ele é construído de chapa metálica, tá? Então essa chapa ela vai ter uma rápida interação, né? O metal ele é um bom condutor aí de calor, tá? Então ele vai ter uma troca térmica da temperatura do ambiente externo, geralmente estão instalados em ambientes externos, vai ter uma troca térmica da temperatura do ambiente externo para o ambiente interno. E o que acontece? Lá dentro o ar está quente, tá? Então acontece a condensação que eu expliquei para vocês lá em cima, que é por conta da questão do ponto de orvalho. Então, essa condensação acaba empedrando o seu material, acaba empelotando o seu material. Isso sem contar quando você tem um silo aí que, na saída desse silo, você tem um transporte pneumático. O que essa umidade ela vai causar? Incrustação do material nas paredes do transporte pneumático ao longo dos dutos, tá?
sem contar nos demais problemas de manutenção que você vai enfrentar aí devido ao entupimento da linha, tá? E também questão de limpeza do silo e tudo mais, sem contar no principal problema, que é o problema sanitário, tá? Que é a proliferação aí de micro-organismos e de contaminantes. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de armazenagem que a gente já trabalha hoje, tá? Algumas condições ideais para armazenagem de produtos. Então, a gente tem aqui a armazenagem do açúcar, condição de 35 graus com 30% de umidade relativa, tá? Isso dentro de silos. Do trigo, 16 a 32 graus com 45 a 50% de umidade relativa. O leite em pó, de 21 a 26 graus com 15 a 30% de umidade relativa. Então, todas essas aplicações nós já trabalhamos e os nossos equipamentos possuem aí grande performance, grande êxito de manter essas condições ideais dentro de silos, tá? Falando da armazenagem do produto acabado. Então, aí, condições de temperatura de câmaras de 5 a 20 graus Celsius, com condições de umidades de 10% a 60% de umidade relativa. Por que é muito crítico? Não que os outros, os processos anteriores não sejam, mas por que é muito crítico aqui na armazenagem do produto? Porque na armazenagem do produto, você já teve toda uma cadeia produtiva anterior, então já foi investido muito em processo, em equipamento, em energia, em matéria-prima, em produto, em pessoal, em gestão, tá? Em programação de produção e tudo mais. Então, o produto aqui está prestes a ir para a prateleira. E o que acontece se você ter problemas de umidade nessas câmaras? Tá? Aqui a gente está falando de câmaras estáticas, pode ser câmaras com pouca ou muita movimentação. Tá? Quais são as cargas de umidade que estão dentro dessas câmaras? São cargas provenientes de abertura de portas, de frestas, pessoas que estão trabalhando lá dentro, que transpiram, liberam umidade, tá? E até mesmo a qualidade construtiva da tua câmara. Às vezes o teto não está muito bem fechado, os painéis lá em cima, então você tem uma diferença de temperatura muito grande para a temperatura externa e para a temperatura interna, então você tem infiltração de umidade. Essa infiltração de umidade, quando ela entra, ela acaba gerando os problemas que eu comentei, tá? Problemas de condensação, tá? E o que isso ocasiona para o seu produto, tá? O que isso gera de perda para o seu produto, tá? Isso muitas vezes acaba ocasionando gotejamento de teto ou condensação de parede, ou até mesmo condensação da embalagem, a embalagem condensar e gotejar dentro do teu produto, te gerando um sério problema sanitário. Então, teu produto sai do teu armazém já contaminado, já sai comprometido para ir para a prateleira, tá? Então, assim, houve um grande investimento para a produção desse produto e muitas vezes o cliente acaba perdendo esse produto por conta do mau acondicionamento, tá? Por conta do mau controle de umidade. Então, colocando os desumidificadores, você sana esse problema completamente, tá? Falando aqui de áreas de processo e fabricação, tá? Na indústria alimentícia, existem várias áreas produtivas que podem ser utilizados os desumidificadores dessecantes da Abraer para controle de umidade. Tá? Instalações de processamento de queijo. Tá? Desde a área de processamento até a área da câmara de maturação, onde o queijo fica lá para ser maturado. Tá? Aí as condições ideais são de 20 a 22 graus, com 45 a 55% de umidade relativa. Em todas essas áreas, os desumidificadores eles podem ser aplicados para o controle de umidade. Tá? Instalações de processamento, tá? De confeitaria. Então, aí, fabricação de caramelo. São condições ideais aqui que eu estou citando, tá? De mercado que a gente já trabalha. Tá? Fabricação de caramelo de 21 a 27 graus, com 30 a 35% de umidade relativa. Fabricação de doces, 18 a 40%. Drageadeiras, tá? De 18 a 24 graus, com 40 a 45% de umidade relativa. E a fabricação de chocolate, tá? De 32% a 13%. A fabricação de chocolate, fazendo aqui um tópico mais aprofundado, é bem interessante, porque desde a parte da fabricação, do processamento, até a parte de embalagem e armazenamento de chocolate, é super importante ter o controle de umidade. Por quê? Tá? Você evita problemas como o fat bloom, tá? Que é o esbranquiçamento de chocolate, quando a gordura sai do meio do chocolate e vai para a superfície. Você evita problemas com o sugar bloom, que é a granulação do chocolate devido à umidade, pelutamento do chocolate, tá? Em contato com a umidade.
tá? E quando o teu produto já está acabado, que ele está armazenado, se você também não tem, né, um bom controle de umidade, você acaba tendo aí problema de fat bloom, principalmente se o seu produto, na hora da embalagem, ele é embalado com umidade, tá? Se na parte da embalagem, esses tempos atrás eu visitei uma indústria em Curitiba, que eles estavam com um problema sério de fat bloom, tá? Desbranquiçamento na superfície do chocolate, porque o chocolate ele estava, tanto a parte de processamento e principalmente a parte de embalagem, a umidade no ambiente estava muito alta e estava gerando esse problema para o cliente, tá? Outro tipo de processamento, fabricação, produção de fermento, tá? Uma temperatura ideal é de 4 graus e o desmultiplicador ele consegue proporcionar pontos de orvalho de -11, -7 graus, tá bom? Área de invase de embalagem, como eu estava falando no tópico anterior. A umidade descontrolada durante esse processo de invase de embalagem, ele causa problemas como menor vida útil de prateleira dos produtos, crescimento de micro-organismos, decomposição química, ameaça constante à qualidade do produto, tá? E aqui eu faço um ponto que não é sobre a qualidade, não é só sobre a qualidade do produto, mas é sobre a qualidade da sua empresa, é o nome da sua empresa que acaba ficando aí em dúvida por conta da qualidade do produto, às vezes por conta de um processo que não está com controle de umidade. Então, aí, quanto que fica aí, né, a pergunta, quanto que vale a qualidade do teu produto? Quanto que vale, principalmente, o nome da sua empresa, a qualidade do nome da sua empresa? Então, todos os materiais higroscópicos, eles vão absorver ou dissolver a umidade da atmosfera, tá? Até atingirem o seu teor de umidade de equilíbrio. Então, por isso que é muito importante ter esse controle de umidade, tá? Principalmente quando os materiais, os produtos, eles não podem absorver a umidade, é muito importante ter um controle preciso, tá? Que não fique variando, que não fique ciclando. Então, algumas condições ideais aí que a gente já trabalha de mercado para vocês terem como referência. Invase de cereais de 24 a 27 graus, com umidade relativa de 15 a 45%. Invase de café em pó, 18 graus com 40%. Invase de leite em pó de 22 a 25 graus, com 35 a 40%. Invase de suplementos alimentares, tá, de 25 graus, com 40 a 45% de umidade relativa. E de mistura em pó para bebidas, 20 graus aí com 20% de umidade relativa. Então, todas essas aplicações, os desmultiplicadores da Braer, eles se enquadram aí garantindo um perfeito controle de umidade, tá? Falando processos de secagem e desidratação. Hoje, um dos principais mercados da Braer são os processos de secagem e de desidratação. A gente tem tido muito êxito, os clientes têm nos dado grandes feedbacks, tá? Tanto de qualidade e também de aumento de produtividade utilizando os equipamentos nossos. Então, a secagem inadequada, ela pode danificar o seu produto, tá? E os produtos eles precisam ser secos até um teor de umidade recomendável, tá? Correto. Então, a secagem ideal ela é difícil devido à variabilidade do produto, às vezes a variabilidade do teu processo, às vezes hoje na tua secagem você depende do tempo, então os dias que está sol, que está quente, você seca bem, os dias que está chuvoso, que está úmido, a sua secagem fica meia boca ou fica ruim, tá? Então, por isso que é importante a compreensão adequada dos requisitos de processos de secagem, tá? Os critérios de secagem, eles variam de produto para produto, tá? Dada a capacidade que o produto ele tem, a capacidade biológica que o produto tem de liberar umidade para o ar. Então, existem produtos que têm mais facilidade de liberar, é mais fácil remover a umidade dele, e tem produtos que são mais difíceis, tá? Que levam mais tempo. A curva de desorção deles varia muito, tá? Dissorção e absorção varia demais. Então, assim, alguns produtos, eles são mais sensíveis à temperatura. Existem produtos que não podem ser secados a alta temperatura, desidratados a alta temperatura, porque acaba danificando as propriedades e as qualidades do produto. Então, portanto, eles requerem um tipo especial de secagem. A gente chama essas secagens de secagem a frio, tá? Que você tem baixa temperatura e baixa umidade relativa para poder remover a umidade do produto. Tá? E a secagem, ela é baseada na diferença de vapor de pressão, tá? De água, tanto do produto quanto do ar, tá? Então, a umidade,
ela é liberada do produto para o ar, quando o ar ele é mantido a um nível de umidade relativa abaixo do ponto de equilíbrio higroscópico do produto. Tá? Então, o que é o equilíbrio higroscópico? É o ponto onde o produto não libera mais umidade para o ar e nem o ar passa umidade para o produto. Porém, como a gente está falando de um processo de secagem, um processo de desidratação, a gente consegue insuflar um ar mais um ar com umidade relativa abaixo do ponto de equilíbrio higroscópico, onde força o produto a liberar essa umidade. E o interessante desses desmodificadores é que, como eles são setados por set point de umidade, né, através de um termohigrômetro, a gente consegue regular, setar a umidade exatamente se você precisa, exatamente se é no ponto de equilíbrio higroscópico que você precisa do produto, ou se você precisa mais baixo. Às vezes, o seu produto precisa de 9% de base úmida, de 10%, de 15%. A gente consegue fazer esse controle precisamente. Então, aqui dá um exemplo da utilização do desmodificador dessecante num processo, tá? Aqui pegando uma condição ambiente, tá? De uma área de processamento de 25 graus com 80% de umidade relativa. Quando ele passa no dessecante, tá? Olhando aqui pela carta psicrométrica, o que acontece? Você tem 25 graus com 80% de umidade relativa e a gente vai te entregar um ar a 48 graus com a umidade menor, umidade relativa menor que 5%, tá? Então, por que utilizar os desmodificadores dessecantes? Né? Por que isso é vantagem utilizar? Eles alcançam pontos de orvalhos abaixo de 10 graus e alcançam uma umidade absoluta abaixo de 8 gramas de água por quilograma de ar. Então, o desmodificador dessecante ele é mais eficiente em condições de baixa temperatura e umidade relativa, tá? Comparado a um desmodificador aí mecânico de mercado. Tá? Em algumas aplicações até é possível a combinação dos dois sistemas, tá? Utilizando a desmodificação mecânica e, em um segundo momento, utilizando a desmodificação por dessecante, tá? Quando você precisa aí de uma condição baixa de umidade, principalmente quando a gente fala de trabalhar com ar externo. O teu processo precisa de renovação de ar, então a gente consegue aí atrelar seja um equipamento customizado pela Embraer ou acoplando aí o desmodificador ao seu sistema de fan coil. Agora um estudo de caso, tá? Aqui de uma indústria alimentícia, de um transporte pneumático de açúcar. Então, aí no transporte pneumático, nós trabalhamos com 100% de ar externo, tá? Então, a condição pedida aí para o processo era de 20 graus com 2 gramas de água por quilograma de ar, ou seja, uma condição muito seca para transportar o açúcar dentro do transporte pneumático, fazendo com que ele não incruste nas paredes, né, do transporte, nem haja entupimento total ou parcial. Então, como que é feito esse processo, tá? Como que é feito esse dimensionamento? Então, a gente pega uma área externa, 35 graus com 50% de umidade relativa, com 18 gramas de água por quilograma de ar. Então, a gente vai super resfriar esse ar até 12 graus, tá? Saturando ele, coloca aí, passa por uma serpentina de pré-resfriamento, tá? Chegando a 12 graus com 95%. Lembrando, pessoal, que isso pode ser feito tanto com o sistema de fan coil, tá? Quanto com um desmodificador já preparado pela Embraer. Você liga e fala, Henrique, eu preciso de um desmodificador assim, assim, assado. Então, a gente consegue já mandar o equipamento customizado da fábrica para você com serpentina de pré e pós-resfriamento, tá? Então, passa pelo pré-resfriamento, 12 graus com 95%, a gente vai, após isso, passa pelo desmodificador dessecante, então ele vai sair do dessecante com 35 graus, com 5,3% de umidade relativa e 2 gramas por quilograma de umidade absoluta, tá? Que é o que o projeto pede. Porém, a nossa temperatura ainda está alta, está com 35. Então, a gente passa num pós-esfriamento, resfria até 20 graus, saindo 20 graus com 12,6% de umidade relativa e 2 gramas por quilograma de umidade absoluta, tá? E jogando isso para o sistema de transporte pneumático. Então, o desmodificador dessecante ele tem uma grande capacidade, tá, de desmodificação aí do ar. Estou explicando um pouquinho como que funciona, tá, o desmodificador dessecante. Então, aqui no ponto 1, nós temos aqui o ar, ele passa através do cilindro dessecante, tá? Antes do cilindro ele tem um filtro metálico aqui, tá? Um filtro G2 metálico para proteger a mídia. Então, o ar ele entra aqui na máquina, ele é absorvido
em 3/4 do rotor dessecante, tá? Segurando toda a umidade. Esse cilindro ele é formado por um material higroscópico, tá? 80% aí basicamente é sílica gel, tá? E 20% aí se trata da questão do segredo industrial, tá? E no ponto 3 o ar sai, o ar desumidificado ele sai e ele é insuflado para o ambiente, tá? Ele vai insuflado para o teu ambiente, seja aí qual é o teu processo, tá? E a gente pega 1/4 desse rotor dessecante, tá? E passa através do cilindro, passa por um banco de resistência aqui, que vai aquecer esse ar a mais ou menos uns 140 graus. Antes da resistência também a gente tem um filtro aqui metálico, tá? Aquece esse ar a mais ou menos uns 140 graus, esse ar ele remove toda a umidade que está presa, que vem proveniente aqui do setor de processo da máquina e joga toda essa umidade para fora, tá? Devolvendo aí a capacidade de desumidificação para o sistema, tá? Tornando aí o cilindro hábil novamente para desumidificar. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do dessecante. Então, falando um pouquinho das vantagens técnicas desse equipamento. Controle, tá, de umidade independente e preciso, tá? Por set point de umidade e não de super resfriamento, como é feito num desumidificador mecânico. Tá? Então, ele tem um controle preciso de umidade através de diversos sensores. Tá? Ele é um equipamento compacto, tá? É um desumidificador de fácil instalação, é um equipamento intuitivo, tá? E de fácil manutenção. A manutenção básica dele, basicamente, é a limpeza dos filtros que eu expliquei. Um filtro fica aqui, outro filtro está aqui, tá? É lavagem desses filtros metálicos, tá? E reaperto dos componentes eletroeletrônicos que ficam aqui dentro do painel. É um equipamento de alta durabilidade, o rotor dessecante aí dura em média mais ou menos 10 anos, tá? Isso tudo depende da manutenção, correta manutenção de filtros, tá? Você vai ter um equipamento por longo tempo. E é um equipamento que pode ser monitorado via Citrad, ele vem aí nativo de fábrica, com uma saída, uma comunicação Modbus, via saída RS485, tá? Que você pode aí comunicar com qualquer sistema supervisório. E as vantagens comerciais, tá? A gente tem um grande range de equipamentos, é uma linha de 7 equipamentos, tá? Para poder atender o seu projeto da melhor forma, sem ser subdimensionado nem superdimensionado. Um produto com qualidade internacional atestado, tá? Um produto com uma marcação CE, que é uma marcação que tem nos produtos que podem ser comercializados no mercado europeu, e esse equipamento também é comercializado na América do Norte. Tá, é um investimento que te proporciona aí preços agressivos, bem abaixo da concorrência, tá? O equipamento está pronto, entrega, tá? Entrega aí de 5 a 15 dias úteis, tá? Nós temos esse equipamento em fábrica, com todas as peças de reposição, com um time de assistência técnica para atender os clientes, e é um equipamento de fácil instalação aí, né, em diversos ambientes, aí você pode pôr uma laje técnica no entre-forro, às vezes dentro da área de processo, tá? Equipamento relativamente também aí compacto, tá? E aqui está a nossa linha compacta dos equipamentos, tá? Partindo do FFB 170, que está 170 metros cúbicos hora de ar, ao FFB 3000, que trata 3.000 metros cúbicos, tá? De ar por hora, tá? Exceto os modelos do FFB 170 e 300, que são 220, tá? Monofásico, também podendo ser colocar em rede trifásica. Todos os outros podem ser 380 volts ou 220 volts, tá? Para atender aí as instalações aí de infraestrutura elétrica da sua fábrica, tá? E aqui alguns clientes da Braer, tá? Alguns clientes referências que têm os nossos equipamentos, que trabalham já há alguns anos com a Braer, tá? Alguns são fabricantes de transporte pneumático, como a Dynamic Air, a Zeppelin e a Tech Powder, tá? E os outros grandes aí produtores, grandes indústrias alimentícias, tá? Que utilizam a tecnologia da Braer para controle de umidade nos seus processos. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aqui tá os meus contatos, tá? O meu telefone, meu WhatsApp direto, tá? E o meu e-mail. Eu vou abrir aí para perguntas. Quem tiver dúvidas aí, eu peço que escreva aqui no chat, tá? Se você não quiser fazer uma pergunta agora, você pode também me mandar alguma mensagem depois, que aí a gente vai conversando. Muito obrigado aí pela atenção.
Alguma pergunta, pessoal? Pode ir um por vez aí. Lembrando, pessoal, que esse webinar, tá? Essa apresentação, ela vai ser enviada posteriormente por e-mail de vocês, tá? Então, aí vocês podem utilizar ela aí depois para estudar com mais calma. Oi, Henrique, bom dia, aqui é o Wagner, tudo bom? Ô, Wagner, tudo bom? Henrique, como é que funciona a parte de serviços? Vocês fazem a instalação da máquina, ou você só fornece o produto e a gente faz a instalação? Wagner, a Braer é um fabricante só, tá? A gente não faz instalação, mas a gente pode orientar toda essa instalação remotamente via telefone, caso você faça questão, ó, vou instalar a máquina essa semana. A gente pode deslocar um técnico, tá? Isso a gente acorda tudo comercialmente, a gente desloca um técnico aí para fazer toda a orientação de instalação, tá? Mas nós temos técnicos em todo o Brasil, instaladores homologados, tá? Eu não sei que estado que você está aí, mas provavelmente aí se a gente não tiver um no seu estado, a gente tem um bem perto, tá bom? Ok, obrigado. Gustavo, você perguntou como eu faço para instalar o equipamento. Acredito que aí na pergunta do Wagner eu já te respondi. O Jasbir falou que era a mesma dúvida, tá? Mas pessoal, assim, esse equipamento ele é muito simples de ser instalado, tá? Você pode instalar ele com um duto, tá? Tubulação de ar condicionado, como o pessoal faz padrão, mas tem muitos clientes que instalam com tubulação flexível, tá? Ou até mesmo PVC. Então a gente sempre dá uma orientada para ver se o equipamento não vai ficar muito longe da área, né? Não vai ser instalado muito longe da área de que ele vai tratar e tudo mais. Mas assim, é um equipamento relativamente simples de instalar, tá? Bem mais simples que instalar um ar-condicionado, por exemplo. Pelo fato de não ter linha de dreno, não ter, é, enfim, basicamente é energizar e ligar os dutos. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a apresentação, tá? Caso vocês queiram aí trocar uma ideia depois, tá? Estão aqui os meus contatos e eu fico à disposição aí. Agradeço imensamente a atenção de todos aí pelo tempo que vocês disponibilizaram para acompanhar aí a nossa apresentação. Beleza? Até mais, tenham um bom dia.